Pessoal, como vocês sabem, estamos no segundo dia do julgamento de Jair Messias Bolsonaro, galera. E bastante pessoas veio em defesa de Bolsonaro. Olha só o que Caio Coppola fala sobre esse julgamento de Bolsonaro. Mas ele arregaçou, galera. Soltou o verbo na CNN ao vivo. E também, olha só, Cleitinho, galera. O senador Cleitinho foi em defesa do Bolsonaro. E olha só, Cleitinho hoje está presidindo a presidência do Senado. Mas só que não tem quase ninguém lá, mas ele pode falar. Olha só o que ele falou em defesa de Jair Messias Bolsonaro. E também, galera, olha só, Bolsonaro assiste a sua sessão sobre o seu segundo julgamento, galera. Assiste a sessão pelo Senado e ele recebe uma oração. Mas antes, olha só o que Caio Coppola fala na CNN ao vivo. Ele rasgou o verbo, destroçou os esquerdistas, galera, que é contra Bolsonaro. Olha só o que ele fala. Bom, já que o tema em debate é a defesa dos injustiçados, eu faço questão de consignar uma nota de desagravo ao Dr. Sebastião Coelho, desembargador aposentado, advogado de um dos perseguidos do 8 de janeiro. O Dr. Sebastião ficou conhecido do grande público ao fazer a seguinte constatação na cara dos ministros do STF. Aspas, Vossas Excelências têm que ter a consciência de que são as pessoas mais odiadas nesse país. Fecha aspas. Considerando que, segundo a Poder Data, só 12% dos brasileiros aprovam o desempenho do STF, essa crítica sincera deve ter ofendido algumas sensibilidades no tribunal. O tempo passa e hoje o Dr. Sebastião foi detido por determinação do STF após ser impedido de entrar no plenário do tribunal. Esse é um tratamento autoritário, desarrazoado e, acima de tudo, antijurídico. A lei é muito clara e está expressa no Estatuto da OAB, artigo 7º. São direitos do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, especialmente com a finalidade de colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional. Pois bem, o cerceamento, o embaraço, a restrição ao direito de defesa, como esse praticado contra o Dr. Sebastião, foi um dos pontos centrais da sustentação oral do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Dr. Celso Villardi. O Dr. Villardi chocou o grande público ao revelar que o procurador, indicado por Lula, praticou dumping processual. Ou seja, ele sobrecarregou a defesa com mais de 45 mil documentos distribuídos em 8 petições, algo que é humanamente impossível de ser lido, interpretado, concatenado em um prazo tão curto para apresentação de uma defesa. Especialmente considerando que, segundo a apuração do Datafolha, da Folha de São Paulo, na verdade, o julgamento do Bolsonaro tem ritmo 14 vezes mais rápido que o mensalão. Só que além de inundar os advogados com excesso de documentos e arquivos inúteis, a PGR e o STF se recusam a compartilhar documentos e arquivos essenciais para a defesa. Tudo que o Dr. Villardi pediu é que o STF libere a íntegra dos depoimentos, a íntegra das mídias, que fornecem aí, obviamente, o contexto em que as declarações foram feitas. Hoje esses arquivos estão todos picotados, pessoal. É como disse o advogado, este é o recorte da acusação. A defesa tem direito a fazer seu próprio recorte. Mas isso agora é impossível, porque o conteúdo da denúncia está todo editado. Mas eu fico pensando, será isso que o Dr. Dias Toffoli quis dizer quando afirmou que o STF era o grande editor do Brasil? Bom, outro argumento preliminar da defesa de Jair Bolsonaro diz respeito ao testemunho do senhor Mauro Cid, o delator que chegou a desabafar para pessoas próximas que estava sendo coagido e ameaçado para alterar o seu depoimento na tentativa de incriminar Bolsonaro. Segundo a própria Polícia Federal, Mauro Cid mentiu, se omitiu e se contradisse. Mas aí ele foi preso novamente e se corrigiu quando foi confrontado com um conjunto de indícios. Para quem duvida do que eu tô falando, segue aqui a manchete da Folha de São Paulo. Aspas. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma inversão perversa do Instituto da Delação Premiada. Antes, com base nas palavras do delator, o Estado ia buscar as provas. Agora, com base nas provas do Estado, é o delator que tem que buscar suas próprias palavras. Pessoal, reparem como é nula essa prova. Não foi a polícia que confirmou a versão do delator, foi o delator que alterou o seu depoimento para confirmar a versão da polícia. E mesmo assim, como destacou o Dr. Villardi, eles não encontraram nenhuma prova de conduta criminosa por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhuma mensagem nos seus dispositivos eletrônicos ou na sua nuvem, nenhum documento na sua posse, nem mesmo uma única conexão entre Jair Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro. Talvez por isso, o procurador escolhido pelo Lula tenha optado por costurar uma narrativa repleta de suposições e acusações sem prova, ou acusações que contrariam as provas colhidas. E mais uma vez, se você não acredita em mim, então acredite nas manchetes da Folha de São Paulo. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contradizem denúncia contra Bolsonaro. PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. Cid, o delator, e militares contestam em depoimento teor de reunião de oficiais denunciada pela PGR. E, finalmente, Bolsonaro aceitou matar Lula, diz PGR, sem comprovar. Portanto, Basília, a resposta para a questão em debate é sim. O objetivo do dia foi alcançado. Os advogados dos perseguidos do 8 de janeiro expuseram os métodos arbitrários da PGR e do STF para condenar os seus adversários políticos. Que métodos são esses? Mudanças casuístas de jurisprudência, formação de um tribunal de exceção, produção de provas sob coação e ameaça, e, como eu disse lá no começo, cerceamento de defesa.
Galera, temos que dar parabéns ao Caio, porque ele é corajoso, galera, e fala mesmo. Tem muitos jornalistas que não falam a verdade, mas ele na CNN é corajoso e fala a verdade. Vou trazer agora, galera, o Cleitinho defendendo o Bolsonaro. Olha só o que Cleitinho fala. Não, mas presta atenção no que ele fala aqui, ó. Parece que o destino mandou até traçar aqui para me poder, hoje, com esse julgamento do Bolsonaro, acabar de presidir aqui a reunião do Senado. Queria mostrar para a população brasileira essa caneta aqui, ó. Eu estou aqui agora presidindo, eu não sou presidente do Senado. Eu não tenho o poder da caneta para poder fazer justiça no Brasil, mas eu tenho o poder da minha boca para poder mostrar para o mundo inteiro a injustiça imunda que é a justiça do Brasil. Queria falar para o ex-presidente Bolsonaro que uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter gratidão e ter lealdade. Estarei com o senhor sempre, presidente Bolsonaro, até o fim. E quero falar para esses políticos que estão vendo aqui agora, que estão ridicularizando, fazendo live, falando que o Bolsonaro vai ser preso. Olhe para a capivara de vocês, olhe para o passado de vocês. Um passado bem recente aqui, teve o Mensalão, o Petrolão, teve pessoas com dinheiro na cueca, teve apartamento com 50 milhões, não sei se é de reais ou de dólares. Faço uma pergunta para vocês, que moral que vocês têm para falar do ex-presidente Bolsonaro? Lave a boca para falar. A justiça daqui, ela é falha, mas a justiça de Deus, Bolsonaro, ela nunca falha. Você pode esperar que a justiça de Deus vai vir e vai resolver esse problema. E eu quero falar agora para a população brasileira que está vendo aqui agora. Quem tem poder de resolver isso aqui somos nós, senadores. Quem sabatina? Ministro do STF. Quem sabatinou aqui? O Zanin. Eu votei contra. Flávio Dino, votei contra. Somos nós. Então quem tem poder de impeachment ministro aqui somos nós. Infelizmente nós não somos a maioria. Então tenha consciência o ano que vem na eleição que vão ser 2 senadores para o Estado. Então faça a parte de vocês. Vocês fazendo a parte de vocês, a hora que for 2027, eu e os outros senadores vamos fazer a parte nossa aqui e defender a honra não só do presidente Bolsonaro, mas de todo o povo brasileiro e colocar esse ministro no devido lugar deles. Pessoal, temos que ver os senadores que realmente têm coragem de defender o povo, defender a verdadeira política. Não se corrompem, galera, com o que eles querem que você se corrompa. Você não deve se corromper, olha só. Mas olha só, Bolsonaro recebe também a oração, galera. Recebeu uma oração lá no Senado, porque, galera, é o 2º dia do seu julgamento e ele está assistindo. Olha só a oração que ele recebe. Presta atenção aqui, ó. Nossos corações, o Senhor conhece as nossas motivações. E o Senhor é um Deus que ouve orações. E neste momento o Brasil está de joelho, de norte a sul. Pessoas passaram a noite de joelho e eu sei disso. Então, Deus, nós confiamos que as nossas orações não têm sido em vão, não têm sido, Senhor. E agora, mantenha-se no controle. E o Senhor dá o controle que nós precisamos também. Nos dê a palavra certa, o jeito certo. Traga para o lado de nós a pessoa certa. Traga para o nosso lado o advogado certo, a estratégia certa. Nós só queremos reconhecer uma coisa, aqui neste lugar de poder, aqui no centro de poder, nós queremos reconhecer que só Tu és Deus e que nós estamos dependendo de Ti. Aquieta o nosso coração. Senhor, dá sabedoria ao presidente Bolsonaro, especialmente nos falar daqui a pouco, que hoje, Senhor, pode ser, e eu sei, que é um dia histórico e pode ser um dia que vai dividir a água nesse país. Nós te louvamos pela coragem dele. Deus, ele não escolheu isso, mas sabemos que foi o Senhor que o escolheu. Nos dê sabedoria, resiliência, paz, discernimento, em nome de Jesus. E é isso aí, galera. Sabemos que Bolsonaro é um homem de coragem e vamos pra cima. Obrigado por ficar até o final, quem ficou. Inscreva-se no canal, deixa seu like. Até o próximo editorial. Deus abençoe.